Ah, Prison Break. Quem não conhece, né? A gente logo pensa no suspense, na ação e, claro, na mente simplesmente genial do Michael Scofield. A série é famosa por isso mesmo, pelo planejamento tático, pela complexidade de cada detalhe do plano dele. Mas e se a gente olhasse para essa fuga de um jeito diferente? E se a essência da fuga de Fox River fosse muito além da tática? Se o verdadeiro plano do Michael Scofield não estivesse só nas tatuagens, mas na mente dele? É uma ideia que muda tudo. E é por isso que hoje a gente vai decodificar Prison Break de um jeito que pouca gente já viu. E para fazer essa análise, a gente vai usar uma lente bem específica, a lei da atração. A ideia aqui é interpretar tudo o que acontece na série não como sorte ou simples coincidência, mas sim como resultado de uma intenção super focada, de uma criação deliberada da realidade. Tá, mas o que é essa tal de lei da atração, afinal? Bom, de forma bem simples, é a crença de que os nossos pensamentos, quando estão bem focados, podem influenciar e até manifestar resultados no mundo físico, no mundo real. Guardem bem essa ideia, porque ela é a chave para tudo que a gente vai ver agora. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. O primeiro princípio para manifestar qualquer coisa é ter uma visão, assim, cristalina do que se quer. E fala sério, ninguém personifica isso melhor que o Michael Scofield, né? Ele não tinha só um desejo vago de, quero salvar meu irmão. Não, ele tinha um plano completo, detalhado até o último milímetro. E é aqui que a gente começa a ver as coisas de outro jeito. As tatuagens dele, elas não eram só um mapa. Pense nelas como o quadro de visualização mais radical que alguém já fez. Era literalmente a intenção dele materializada na pele. Um lembrete diário, constante, inabalável do objetivo final. E isso leva a um ponto que é crucial para entender tudo. O Michael, ele concebeu a liberdade do Lincoln muito antes de entrar em Fox River. A imagem mental da fuga, do sucesso, já estava pronta na cabeça dele. E as tatuagens, elas eram o foco diário para manter essa imagem viva, pulsando, não importava o caos que estivesse acontecendo ao redor. Beleza, visão clara, check. Mas e o próximo passo? Bom, aí entra a atração das peças certas do quebra-cabeça. A teoria chama isso de sincronicidade, sabe? Aquele alinhamento de coisas que não parece ser por acaso. E a gente vai ver direitinho como isso funcionou para a equipe do Michael. Pensa bem, o Michael era um gênio, sem dúvida, mas ele não podia fazer tudo sozinho. E aí que a tal da sincronicidade entra com tudo. Ele parece que atraiu exatamente as pessoas que ele precisava, as peças que faltavam. A lealdade e a força bruta do Sucre, as conexões do Abruzes do lado de fora e, claro, conhecimento e a grana do Westmoreland, o lendário D.B. Cooper. Cada um ali era uma peça essencial. E isso mostra uma diferença gigante entre o que a gente pode chamar de esforço vazio e ação inspirada. Ação inspirada não é agir no desespero, reagindo a tudo. É agir alinhado com o objetivo final. Cada movimento do Michael era um passo calculado, uma peça do quebra-cabeça. Não era força bruta contra o sistema, sabe? Era um fluxo inteligente, se adaptando a cada nova situação. Mas é claro que o plano não foi um mar de rosas, né? E é aqui que essa teoria toda fica mais interessante ainda. Porque os obstáculos, eles não são vistos como falhas, são vistos como contraste, como se fossem testes que aparecem só para fortalecer e refinar a nossa determinação. Vamos parar para pensar no ambiente de Fox River. A realidade física ali gritava impossível o tempo todo. Todo mundo, dos prisioneiros aos guardas, vivia na frequência da prisão, sabe? A frequência da falta de esperança, de que nada ia mudar. Todos, menos o Michael. Porque ele, por dentro, estava sintonizado em outra estação. A única que importava. A frequência da saída. Isso leva a gente para uma ideia central, muito poderosa. A jornada toda do Michael é a prova de que uma convicção interna, uma crença inabalável, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário, tem o poder de dobrar a realidade externa. A convicção dele era simplesmente mais forte que as paredes de concreto da prisão. Pensa em cada problema que apareceu. Um guarda que desconfiava, o agente Kellerman no pé dele, a própria companhia. Nada disso era um sinal para ele desistir. Pelo contrário, era um feedback. Cada obstáculo forçava o Michael a refinar a estratégia, a deixar o plano ainda mais forte. Isso ensina uma coisa, né? O caminho para um objetivo gigante quase nunca é uma linha reta. Então, juntando todas essas peças, qual é a imagem que se forma? A gente não vê mais o Michael Scofield só como um fugitivo genial. A gente começa a ver ele como o roteirista, o diretor da própria realidade que ele queria criar. Dá até para resumir o método dele numa fórmula de 3 passos bem simples.
Primeiro, uma intenção inabalável, saber exatamente o que se quer. Segundo, um plano super detalhado, a visualização completa. E terceiro, o mais importante talvez, a crença absoluta de que o resultado não era só possível, era inevitável. Então, o ponto final é esse. A fuga do Michael Scofield foi, antes de mais nada, uma fuga mental, para só depois se tornar física. Ele mostrou pra gente, de um jeito bem dramático, que as grades mais difíceis de quebrar não são as de ferro, são as da nossa própria mente. E quando essas caem, as grades físicas viram só mais um obstáculo para contornar. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Michael Scofield escreveu o roteiro de uma realidade que parecia impossível. O que nos leva a perguntar: quem, afinal de contas, segura a caneta que escreve o roteiro de qualquer realidade?